Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast Inclusão e Atenção. Prazer, eu sou a Fer. Obrigado pela sua audiência qualificada. Obrigado pelos feedbacks. Obrigado aos nossos patrocinadores. E hoje eu tô com uma pessoa que eu posso dizer que é minha amiga. E já é de algum tempo já, não é de hoje não. Que eu gosto muito, que faz um trabalho incrível. Doutor Evandro Trari. Tudo Ô, bem, querido? tudo bem, Fer? Um prazer estar aqui com você, viu? Hoje a gente vai falar do seu trabalho da Vara da Infância e da Juventude. É. É um trabalho incrível, que eu já tive a oportunidade de estar ali. E eu fico que dói um pouquinho, porque trabalho com crianças que cometem algum tipo de delito. E às vezes não é nem por ela mesma, é por falta de pai, de mãe. Comenta um pouquinho desse trabalho ali, por favor, querido. Claro, Fer. A Vara da Infância e Juventude, ela cuida tanto de crianças vítimas de violência, Aham, e também de adolescentes que aham, praticam violência, né? E aham, pode ser contra adultos ou outras crianças. aham, E é uma justiça que tem peculiaridades, então o juiz da infância, ele não é um juiz comum como os outros que esperam ser demandados. O juiz da infância, ele pode adotar medidas sem ser provocado, né? Ele precisa muito dos atendimentos da rede municipal de saúde, assistência social, educação, aham. exatamente para evitar a judicialização em massa desnecessária. Então, a figura do juiz também é uma figura diferente no espectro jurídico, né, que a gente conhece, né? E a Vara da Infância tem uma gama muito ampla, portanto, de atuação nesse aspecto. E lida com muitos direitos difusos. O que é difuso? Que a gente não consegue identificar, né? Aham, Coletivos que nem que a gente consegue identificar. Lidando com isso, né? E agora, é uma vara de proteção, mas é uma vara também de julgamentos, né? Ali se faz julgamentos a partir de provas, a partir daquilo que é estabelecido. Então, muitas vezes a gente faz um discurso que dá a impressão que a gente vai sempre agir de acordo com o discurso, mas não, o juiz tem que estar de acordo com aquilo que está no processo, né? aham, Então, aquilo que não está ali nos autos, que a gente chama, não está no mundo. aham, Então, temos que julgar de acordo com as provas que são colocadas lá. aham. E qual é as pessoas que mais chegam ali na vara da infância hoje? Nós temos um percentual, talvez metade metade, em que adolescentes que praticam atos infracionais, ou seja, crimes, né, fatos definidos como crimes, Aham, e a gente precisa julgar esses adolescentes. Esses adolescentes são acusados pelo Ministério Público, aham, né, pela promotora de justiça. aham, Ela faz a acusação, a gente instaura o processo e aham, verifica as provas para ver se aqueles adolescentes vão cumprir medida aham, socioeducativa ou não. aham. E a outra metade são de crianças que estão com problemas na escola, ou falta de vaga, às vezes, na escola, na Tem isso creche. também, trabalha com isso também. Tem isso também. Crianças vítimas de violência, que às vezes precisam de uma medida protetiva, enfim, então são vários aspectos. Então, eu diria que metade para cada lado aí. E por que você escolheu essa vara da infância e da juventude para trabalhar? Quando eu comecei, Fer, em Estrela do Oeste, a gente trabalhava com tudo, né, com todas as matérias. Aham, Mas eu via uma necessidade muito de dar atenção para essa área da infância e juventude, pelas, pelas dificuldades que acontecem ali, né? Enfim, eu aqui acho que eu vou falar pela primeira vez. Já foi o caso, essa pessoa já está muito bem. Eu encontrei com ela depois de adulta, aham, uma vez, aham, né? Mas eu me lembro que teve um caso muito difícil que apareceu no fórum. aham, 16 anos, ela foi sozinha, pediu uma ajuda. Naquela época, isso, né, há 30 anos, uns 28 anos atrás, por aí. E naquela época o SUS não atendia tudo, e não atendia nem o que ela precisava. aham, Então eu me comovi com aquilo e a gente precisava dar uma resposta. E a gente conseguiu mobilizar a nossa cidade, Estrela, na hora que eu trabalhava, onde eu aham, trabalhava, a igreja que ajudou bastante, e essa aham, menina acabou vindo fazer uma cirurgia aqui em Rio Preto na época. uhum, Hoje o SUS atende essa cirurgia. aham, E ela se recuperou. E depois eu encontrei ela já adulta, já casada, enfim, foi um encontro muito bacana. E quem nos ajudou naquela época muito é um padre chamado Padre Juliano. Hoje ele está em Santa Albertina, já está bem idoso, é que legal, um que padre maravilha. maravilhoso.
E aquele caso, para mim, foi meio que um despertar, porque foi quase no começo da minha carreira, e era uma menina que precisava de muita ajuda, Foi sabe? uma situação que te tocou, foi mais ou menos um chamado ali, né? Quase que um chamado. Hoje eu olho para trás, é que na hora eu não tinha muito compreensão disso que eu estou conceituando agora. Aham. Mas eu percebi que essas pessoas, né, mais jovens, as crianças e adolescentes, precisam de um contato maior, de um apoio maior, né? Então talvez tenha sido esse caso que me despertou. Que tocou, que É, continuou. é. E qual que é esse trabalho da Alarme que você faz? Que é um trabalho muito bonito da Alarme, que tem também com as coisas de ingressar também no trabalho, de ajudar os adolescentes também. Ah, não, aqui nós apoiamos Aham, bastante as instituições que cuidam de adolescentes que ingressam no mercado de trabalho. Nós aham. apoiamos muito o trabalho deles, como por exemplo a Arpron, que é uma instituição nossa, né, foi criada há muitos anos por um juiz da infância aqui, Que o trabalho Dr. bonito, né, doutor? Silvio Berdinaschi, ele que Aham, criou a Arpron aham, também há mais de 30 anos, né? aham, E também o CIEE, a FUBEAS, né, são instituições que pegam os adolescentes e ajudam a profissionalizá-los, a prepará-los para o mercado de trabalho. aham. Então, nós, até porque a lei prevê tudo isso também, nós entendemos esses trabalhos assim como fundamentais, né? Todos nós da Aham. comunidade temos que apoiar. Porque afinal de contas, apesar de cometer delitos, é uma criança que tem informação ainda, né? Então tem que Exatamente, Fê. tomar esse cuidado nesse processo. E você tocou num ponto aí, Aham, a lei brasileira, principalmente a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, aham, é claro que tem defeitos, precisam ser corrigidos, aham, aprimorados, etc. Mas ela tem uma essência dela é muito positiva. Por aham, quê? Porque é uma lei que acredita nas pessoas. Ela aham, diz assim, não, essa pessoa aqui, embora tenha sido vítima de um crime, uma criança, ou esse aqui pode ter praticado um adolescente um ato infracional, a lei acredita que essas pessoas podem viver bem, essas pessoas podem superar esses traumas, essas aham, pessoas, e a justiça está ali para fazer esse apoio desse retorno, né, para que essas pessoas não se percam, não caiam. Então, a lei carrega essa esperança. aham, aham. E é muito bonito porque há uma rede muito grande lá na vara de psicólogo, de assistente social, Exato. tudo para acompanhar essas crianças. Fala um pouquinho que eu acho esse trabalho é incrível. Exato, Fer, você falou algo muito interessante, Um beijo na importante. Priscila. Mas eu todo mundo lá que celular na roda de foto que eu tô na criança quando eu fui. Exatamente, é uma quantidade muito grande de Aham, pessoas que nos ajudam. Agora, são aham, servidores do fórum, funcionários da justiça? Não, é a minoria que são funcionários, a aham, imensa maioria são voluntários. aham, aham. Nós temos, assim, algo em torno de 70 pessoas que são voluntárias lá. É muita É gente. muita gente, que são estudantes, basicamente são estudantes Estudante. das faculdades de medicina, de direito, psicologia, que é a Aham, maioria, aham, né, pedagogia, enfim, muitos estudantes nos aham, ajudando, né, e além de profissionais também, que já aham, formados, que tem lá. aham, Então são essas pessoas que acabam trazendo para a vara da infância e juventude, não só a sua força, a sua dedicação, mas elas chegam lá também, e é isso que eu sempre digo que nós somos abençoados, elas chegam lá com um coração muito bondoso, com aham, uma vontade de fazer a coisa certa, fazer bem, não é fazer aham, de qualquer jeito. aham, E elas acabam trazendo para a vara da infância e juventude uma credibilidade muito grande, porque aham, elas estão contribuindo para fortalecer e, na verdade, assim, construir a justiça. aham. Justiça é uma obra coletiva. Justiça não é aquilo que sai da caneta Perfeito. do juiz, não é aquilo que está na ponta da assinatura de uma Aquele que sentença. só julga e todo. Não, Aham, aquilo não é a justiça, é dizer, uma parte, naturalmente, né? Claro, aham, um pedacinho. aham, Mas a justiça forte, essa justiça realmente que traz paz para a sociedade, aham, ela depende dessa união da coletividade. aham, Então, essas pessoas que estão lá, eu sempre repito e aproveito aqui para agradecer aham. todos os voluntários da Vara da Infância e Juventude, do fundo do coração. Vocês fazem a justiça ser grande, vocês fazem a justiça, as pessoas confiarem no Aham. sistema de justiça. Porque um trabalho lindo de psicólogos que avalia o estado da criança, avalia o estado do pai, para poder chegar a tomar um ali, você poder ler
todo o processo, né, doutor? E atender, cuidar. Outra coisa muito bacana, Fer, é que muitas vezes do adolescente, imagina, ele Aham, pratica um ato infracional, aham, um crime. aham, E às vezes ele é parado pela polícia, aí vai para a aham, delegacia. E a expectativa dele ao chegar no fórum é que vai ter lá um juiz, né, bravão, né, aham, ouvindo, cara cara fechada. fechada. E muitas vezes, se o ato não for grave, quem Aham, vai atendê-lo, esse menino, aham. serão, vamos dizer assim, outros meninos, porque são estudantes. Aham. Vão fazer aquele primeiro contato, que vão conversar com ele num linguajar mais horizontal, É, vertical. aham, Então, o contato desses meninos, muitas vezes, com a justiça, o primeiro contato deles é esse contato, um contato de acolhimento, de pertencimento, aham, para mostrar para eles os valores corretos, porque aham, nós estamos lá, aham, nós estamos como São Paulo, né? Seguimos São Paulo. aham. Nós adoramos e amamos o pecador, não o pecado dele. A pessoa. Que coisa linda. Que incrível. E por que as crianças hoje você acha que praticam tanto delito? Falta de pai, conta um pouquinho o que você sente ali. Eu até acho que em termos gerais, assim, Aham, de numéricos, eu até acho que não são tantos em números, né, absolutos. Mas o que nós observamos hoje, Fer, de comum, aham, são meninos que não estão na escola, meninos que são envolvidos com drogas aham, e não têm a figura paterna em aham, casa. Esses três fatores, com preponderância afora da escola, aham, são aqueles que são mais comuns entre os adolescentes que aham, praticam atos infracionais. aham. Então, por isso que a Justiça da Infância, ela tenta muito ajudar em manter a criança na escola, o adolescente na escola, a tirar a criança ou adolescente das drogas, com Perfeito, vários projetos, e a perfeito. buscar esses pais para ser responsáveis. Perfeito. Porque tem muito pai e mãe também que usam as drogas também, né? E aí In- também ele vai pelo caminho do pai e da mãe também. Infelizmente, Fer, Que aí vai infelizmente. levando, né? Uma bola de neve, né, Dudu? Infelizmente. É uma bola de neve ali. E fala uma coisa de novo pra gente. Quando uma criança é abusada, seja lá fora ou dentro de casa, como é que lida com esse caso? É muito delicado. A lei, ela Aham, diz assim, que nós precisamos fazer várias diligências. aham, Diligências a gente diz trabalhos, né, aham, serviço. aham, Um deles chama depoimento especial. O aham, que é o depoimento especial? aham, A criança ou o adolescente, ele não vai estar na frente do juiz e o juiz vai estar perguntando para ele o que aham, aconteceu. Não. Ele primeiro vem com a mãe no fórum, ou com o pai, o familiar, enfim, que não seja o aham, suposto abusador, aham, e é ouvido por um psicólogo, que aham, vai preparar essa criança aham. para ser ouvida. E é esse psicólogo que vai conversar com a criança durante o depoimento. Não é o próprio juiz, não é o promotor, não é o Nossa, aquele advogado, psicólogo. é o próprio psicólogo, ele que vai fazer a intermediação. Aham, Então, esse é um instrumento, uhum, né? Agora, se há indícios suficientes de que a pessoa que está perto dessa criança que seja o abusador, a lei diz que o juiz pode mandar afastar essa pessoa de perto da criança e do uhum, adolescente. uhum, O importante é que essa criança e adolescente não fique no mesmo ambiente do aham. suposto abusador, pelo menos até que se conclua O o processo. processo, que é rápido, não é Aham, demorado. aham, Então, esse que é a atuação da justiça. A atuação da aham, justiça tem que ir lá e falar, não, há suspeitas, há indícios, sim. aham, Então, tira essa criança dali. aham. E aí faz todas essas outras diligências, né? E como é que a mãe pode pedir ajuda quando ela vê que ela observa que houve alguma coisa ou até mesmo a criança, para quem que ela pede ajuda? Olha, qualquer porta de entrada é válida. Conselho tutelar, a própria A escola. escola? A escola é um ambiente muito importante de Aham, segurança. aham, Polícia, a própria vara da infância e juventude. aham. Qualquer lugar que ela Qualquer for, lugar. ela será atendida. Hospital, qualquer No lugar que hospital, qualquer lugar que isso, foi. exatamente. Por exemplo, com os hospitais, principalmente com o HB, Aham, nós temos já um entendimento muito forte. O HB recebe essas crianças e quando aham, ele mesmo suspeita, os aham, médicos que atendem, eles já nos comunicam imediatamente. Então, nós, às vezes, recebemos muitos comunicados pelo próprio HB. uhum. Né? Então, ó, você não precisa ter medo. Se você conhece alguém, se você está passando por essa situação, seja você mulher. É importante falar isso, né, doutor? Porque às vezes a mulher também não sabe, então, procure. Procure qualquer esses meios aí, né? Que eu acho que já é de muito auxílio, né?
Exatamente, Fer. né. É o que a Eu gente acho que puder todo mundo colocar assim. para o auxílio, a gente vai colocar. E é o que eu estava conversando, e pessoas com deficiência também cometem delito, né. É, comete, todos nós somos passíveis, né, de Aham. cometer eventual, fato que possa ser definido como crime. Uhum. E aí também tem que, aí depende de cada situação, né. Depende de cada situação, por isso que no sistema jurídico, que é uma garantia de países democráticos como o nosso, existe o processo. Aham. O processo é onde se define onde aquela pessoa, o que ela fez, quem é aquela pessoa que foi Aham. feita da punição ou não, que Aham. tipo de punição ou resposta ela vai receber, Aham. né. Então quando a gente fala processo, pode ser um nomão feio, mas o Hã. processo é uma garantia Aham. que o cidadão tem e que toda a sociedade tem, que a lei vai ser aplicada na medida da justiça, Aham. daquilo que for recolhido dentro do E processo. eu acho que é importante falar que, assim, ela vai cumprir, mas depois ela pode voltar à sociedade como pra continuar o processo, formativo dela como pessoa, né. Claro, a lei brasileira, ela confia e acredita que as pessoas possam se recuperar. Aham. E acho que a lei está certa, né? Todos Aham. nós somos passíveis de errar Aham. e temos a possibilidade de Aham. retomar nossas vidas. Aham. E para as famílias, qual que é o apoio que dá para as famílias quando as crianças cometem esse tipo de algum ato infracionário? Depende muito, né, a gente tem um jargão na justiça que diz assim, né, cada caso é um caso, e de fato cada história é uma história muito particular. Então já teve casos nossos aqui, vou dar um caso que é muito emblemático, um Aham. menino, eles vieram com a família do Nordeste, Aham. chegaram aqui e a mãe acabou se envolvendo num crime, junto com outros membros da família, Aham. e o menino foi preso, né, o menino foi apreendido, foi para a Fundação Casa. E aí a família, o restante da família voltou para o Nordeste. Ficaram aqui a mãe presa e o menino apreendido na Fundação Casa. Nossa. E aí, quando eu fui visitar a mãe, fui visitar a feminina, a mãe me pediu, falou, doutor, eu gostaria de ver meu filho, porque eu estou Aham. aqui presa e ele está lá na fundação. Então Aham. nós conseguimos fazer um encontro deles lá no fórum, para não fazer um encontro dentro do presídio, nem próprio da fundação, que é Por algo, causa do né, ambiente, o né. ambiente. Então a gente fez encontros deles lá dentro de uma sala que nós temos reservada, para que eles pudessem se conversar, Hã. né, enfim. E eles decidiram que o menino, ao terminar, e ele ia terminar mais cedo que a mãe, que o menino ia voltar para os parentes lá no Nordeste. Então foi feito um esforço muito grande junto com a Fundação Casa. A Fundação Casa levou esse menino de volta lá para o Nordeste, para a cidade, Aham. em terra natal, e chegou lá e entregou ele nas mãos do avô, da tia, né? E o menino, durante o período que ele estava aqui, ele Hã. fez arprom. Ai, que É, legal! ele fez arprom. Aí, tadinho, nesse ponto eu fiquei com dó, Hã. porque, né, Porque ele foi empregado aqui. quando ele chegou lá, ele Hã. disse pro monitor da fundação que foi acompanhar ele, falou assim, bom, agora eu não quero perder minha profissionalização, eu quero continuar na arprom daqui. Mas E lá não não tinha. tem arprom lá, né? Ai. Então isso que eu fiquei com dó, Aham. porque ele estava se Ele recuperando. tá se recuperando, Tá se recuperando. ele tá gostando. Mas ele e a mãe quiseram que ele voltasse para lá. Aham, Nós atendemos isso na hora aham. que ele terminou de cumprir a medida dele aqui. Aham. Que legal, É. que legal. Muito obrigado, meu querido, Que é isso, eu que pela tua agradeço, Fer. participação. Obrigado por Satisfação é toda tudo. minha. Valeu por tudo e quero que você volte mais. Valeu. Porque a gente tem muita coisa em comum e muita coisa. Aliás, a gente trabalha com inclusão, né? É, Inclusão é feito ensinando de todos. temos muita coisa em comum, inclusive a cor verde, né? Isso é bonito, né? Vamos lá. Isso aí, pessoal. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado desse papo tão esclarecedor. Obrigado pela lei. Obrigado, pessoal da Vara da Infância, que faz um trabalho incrível. Né? Um beijo para todos. E até o próximo episódio, porque inclusão é questão. Valeu. Obrigado aos nossos patrocinadores. Beijão.